gente! Sabia que muitos jogos contam com um modo fotográfico cheio de recursos diferentes para quem quer tirar fotos de personagens, objetos e cenários? Aliás, já existem fotógrafos especializados que dão um show nesse tipo de fotografia. Gostou do assunto e quer umas dicas para tirar fotos incríveis? Então fica aqui comigo, porque nesse vídeo eu separei dicas super legais para você tirar fotos perfeitas nos games. A primeira dica é a mais prática. Na hora de jogar, tenta prestar atenção nos cenários, personagens e objetos que podem virar uma boa foto. Para fazer isso, você pode seguir um primeiro passo, que é entender como é o mundo do jogo que você está jogando. No Cyberpunk 2077, por exemplo, você pode caminhar livremente pelas cidades e até entrar em alguns lugares, como prédios, apartamentos, casas e até bares. Mas o que nesses lugares te chama a atenção? Um copo, um pôster ou, quem sabe, um vaso dourado e uma escrivaninha com computadores? É só prestar atenção nos cenários e ficar de olho nos detalhes. Às vezes, você pode encontrar um personagem ou um objeto super diferente para tirar uma foto muito legal. Agora, se você andar pela cidade, que tal dar uma olhadinha na paisagem e nos prédios do jogo? Muitos deles contam com luzes e efeitos incríveis para você fotografar. Sem falar que dá para ir para regiões mais afastadas e fotografar a cidade de longe em vez de só completar missões. É legal parar um pouco para ver os detalhes e ambientes dos games. Assim você pode tirar fotos incríveis de coisas que podem passar batido durante as partidas. Agora, bora entrar em dicas mais técnicas de como tirar fotos nos jogos? Uma delas é a regra dos terços. Já ouviu falar? Ela é uma técnica de composição que cruza 4 linhas para dividir a imagem em terços. E sabe por que essa técnica é boa para fotógrafos e até pintores? Ela ajuda a equilibrar as posições de uma foto. Por exemplo, se você for fotografar um objeto e quiser que ele fique exatamente no centro da imagem, é só ativar o recurso e movimentar a câmera até que ele fique perfeitinho no quadrado do meio. Mas se você quer que o objeto fique destacado no canto direito da imagem, é só posicionar a câmera até que esse objeto fique nos quadrados do lado direito. É uma técnica que ajuda a estruturar as fotos e deixar elas ainda mais incríveis. Sem falar que com essa técnica você pode explorar vários ângulos e composições diferentes. É só ativar esse recurso no modo fotográfico de um jogo e testar, tá? A próxima dica é sobre ajustes de exposição, contraste e cores. Os modos fotográficos dos jogos contam com essas 3 opções de ajustes que você pode testar rapidinho na hora de tirar uma foto. A exposição é o ajuste de luz que sua foto vai ter. Quanto maior for o nível de exposição, mais iluminada ou superexposta fica a sua foto, como se ela tivesse muita luz. E quanto menor for o nível de exposição, mais escura fica a sua foto. Para se ter uma imagem nítida e bem iluminada, você pode aumentar os níveis de exposição um pouquinho. Assim, você vai conseguir enxergar todas as informações da sua composição. Agora, se você for tirar uma foto de um ambiente muito iluminado ou quiser dar um efeito mais dramático, vale a pena diminuir os níveis de exposição e entender como sua foto vai ficar. O contraste também tem a ver com a luz, mas em vez de ajustar a quantidade de iluminação total da foto, o contraste funciona para ajustar a intensidade de sombras e de pontos luminosos. Isso significa que com esse ajuste você pode deixar as áreas escuras ainda mais escuras e as áreas com luz ainda mais iluminadas. Esse ajuste pode te ajudar a criar uma cena mais intensa e com muitas sombras, ou mais vibrante e iluminada com luzes mais fortes. E ainda tem a saturação, que é o ajuste que você faz para aumentar ou diminuir as intensidades das cores de uma composição. Na hora de tirar uma foto, a dica é entender se vale a pena aumentar a saturação e dar ainda mais força para as cores da sua composição, ou até diminuir ela totalmente. Aliás, sabe o que acontece se você tira a saturação de uma foto? Ela fica em preto e branco. Demais, né? É só testar esses ajustes e entender quais combinações ficam mais legais. Pausinha no vídeo para eu fazer um pedido. Me conta aqui nos comentários quais outras dicas de games você quer ver aqui no canal. É só comentar, tá? Obrigadinha! Continuando, a próxima dica é testar suas fotos de distâncias e ângulos diferentes. Pode ser que, em algum momento de um jogo, você viu um objeto, uma paisagem ou até mesmo um personagem e quis registrar esse momento. Mas em vez de só apontar a câmera e registrar a foto, que tal testar distâncias e ângulos diferentes? Por exemplo, você já viu o game Sifu? Ele é um jogo de artes marciais super legal e com um visual artístico incrível. Nesse jogo você passa por várias fases diferentes, como uma balada e
até um museu. Agora, imagina que você viu uma peça que está em exposição na fase do museu e quer tirar uma foto dela. Então se aproxima, afasta um pouco e testa ângulos diferentes. Ou experimenta ficar contra a luz ou mostrar a parte de trás de objetos. Assim, pode ser que você encontre uma foto perfeita e também saia do automático de tirar só fotos frontais, sabe? O legal de fotografar é experimentar coisas diferentes. E isso também vale para o modo fotográfico dos games. A próxima dica é sobre a profundidade de campo. Sabe o que ela faz? Já viu aquelas fotos que destacam um objeto ou uma pessoa e o fundo fica todo desfocado? É que elas estão com a profundidade de campo reduzida. Essa ferramenta, inclusive, está presente na maioria dos smartphones hoje em dia. Esse efeito é usado justamente para isso, deixar um objeto ou pessoa em destaque enquanto todo o fundo fica desfocado e difícil de visualizar. Para usar esse efeito nos games não tem segredo, é só você entender que quanto menor a profundidade de campo, mais desfocada a imagem vai ficar. E se você colocar níveis mais altos de profundidade, mais detalhes e foco você vai ter. Você ainda pode ajustar a distância focal, ou seja, ajustar em qual parte da foto você quer que fique com foco e qual parte quer que fique sem foco. Com esse ajuste, você pode deixar as suas fotos com um aspecto bem mais profissional ou destacar alguma coisa na sua composição de um jeito incrível. As próximas dicas vão te ajudar a ter ideias diferentes na hora de fotografar nos games. A primeira é sobre ação. Além de tirar fotos enquanto você explora os ambientes de um jogo, que tal ativar o modo fotográfico no momento de enfrentar um inimigo? Durante os combates, os personagens se mexem muito e podem até fazer poses e caretas diferentes enquanto te atacam, por exemplo. Sem falar que, dependendo do jogo, você consegue ver efeitos especiais diferentes, como explosões ou até efeitos de equipamentos. Então, na hora de enfrentar um inimigo, pular, usar habilidades especiais, tenta ativar o modo fotográfico para criar composições cheias de ação e tirar fotos super diferentes. Outra dica é testar as poses dos personagens que você controla nos games. Por exemplo, jogos como Death Stranding e God of War contam com um recurso que muda a pose dos personagens de vários jeitos. Dá para mudar a expressão facial e até aplicar poses divertidas, como se o seu personagem soubesse que está sendo fotografado. Então, além de testar a movimentação do seu personagem durante o combate, tenta ativar poses diferentes e ver se sua foto pode ficar ainda mais legal e até divertida. A última dica é testar alguns filtros na hora de fotografar. Depois de ajustar a luz, contraste, cores, ângulos e a profundidade de campo, é legal testar os filtros dos modos fotográficos para ter certeza de que não tem nada faltando na sua foto. Nem sempre um filtro vai ser necessário, mas pode ser que eles deixem suas fotos ainda mais legais, tá? E não tem erro, é só selecionar o botão de filtro e passar para o lado para ver qual deles pode dar um toque especial para sua composição. E esses filtros são exatamente como os filtros de aplicativos de fotos, como o Instagram, e servem para aplicar tons de cores diferentes, suavizar as sombras ou até deixar suas fotos com texturas. Aliás, você pode até ajustar a intensidade de um filtro para deixar esse teste completo. Além dos filtros especiais, você ainda pode colocar uma vinheta que escurece as bordas das fotos e grãos que deixam as imagens com uma textura granulada. Então fica aí a dica. Testa a intensidade de filtros e outros recursos visuais como a vinheta e o ruído granulado. E aí, gostou das dicas de como tirar fotos nos games? Na hora de fotografar um game, tenta não ficar preso a um ângulo, um objeto ou uma paisagem. O mais legal de fotografar um jogo é experimentar coisas diferentes e testar todos os recursos disponíveis. Quais outras dicas envolvendo games você quer ver aqui no canal? Me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.